Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 11 de janeiro. Começando aqui pelo Ibov, alta de 0,26%, terminou o dia em leve alta, mas ainda sem conseguir fechar acima dos 60 mil pontos, continua sendo uma barreira aí os 60 mil pontos. Observe aqui, ao chegar nos 60 mil pontos, ainda há uma pressão vendedora que não vai permitindo o Ibov acima desse patamar. O lado negativo para o pregão de hoje é que, por exemplo, aqui na laje do Ibovespa, a gente teve praticamente uma parada na subida e o Ibov ainda teve uma leve alta. E o clímax, em vez de subir, ele apresentou queda no início de uma região sobrecomprada. Então a gente teve aqui uma divergência de baixa. Enquanto o índice Bovespa subiu, tivemos uma queda do clímax, o que é um sinal negativo de curtíssimo prazo no momento aí com o Ibov na faixa dos 60 mil pontos. Então a semana vai ser importante para o Ibovespa, conseguindo fechar acima dos 60 mil pontos e gerando uma máxima superior à desta semana, melhora o cenário para operações na ponta compradora de curto prazo em diversos ativos. Petrobras, PETR4. PETR4 terminou o pregão em alta de 0,04%, podemos dizer estável, sem muita oscilação. Se aproximou ali do suporte, na média móvel exponencial 13 períodos, gerou uma reversão dessa primeira hora de queda. Ainda continua sem nenhum sinal mais forte para queda Petrobras. Um dos primeiros pontos negativos, fechamento abaixo de 22,63 aqui no gráfico diário. Bem como aqui no G60, fechou uma hora de pregão abaixo de 22,63, fez nova mínima, sinal negativo para quem está comprado. Primeiro sinal de fraqueza dela ao chegar na região dos 22,81 a 23,25 seria este que acabei de mencionar. Então a ação ainda não confirmou um sinal de queda mais forte no gráfico diário e tem essa região mais importante de resistência sendo testada. Por enquanto eu não faria nada nessa ação em termos de ponta compradora no papel. Vale 5 conseguiu fechar o pregão em alta de 0,76%, dentro do que foi comentado no radar do mercado. Após a primeira hora de pregão estava batendo na região dos 39,12, só reverteria essa expectativa de queda se conseguisse fechar acima desse gap, 39,51, fez isso, fez nova máxima. Então gerou praticamente um fundo, gerou o fundo na mesma região de um fundo anterior do G60, um fundo duplo. Não está confirmado esse fundo duplo, porque teria que superar os 40,37, mas pelo menos abriu aqui uma sinalização de alta, uma perspectiva de testar novamente a faixa dos R$40 até esses R$40,37. Ainda é uma ação para curto prazo, até mesmo médio prazo, com um cenário mais complicado. E mais interessante fica essa ação acima dos 40,79. Ir para cima dos 40,79, gerar fundo acima dessa região seria o ideal no meu ponto de vista para operação de curto prazo, a médio prazo na Vale 5. Em curtíssimo prazo teria que arriscar mais, como eu mencionei até no radar do mercado. Uma das possibilidades ao fechar acima da média móvel de 13 períodos, esse gap também, abrir chance ali de compra em 39,69. A superação da máxima desse candle, com stop no fechamento abaixo dos 39,12. Mas mesmo assim a operação com risco um pouco maior devido a essa congestão que ela vem montando aí entre R$40 e os R$39. Por enquanto, aguardando a ação ter um cenário mais favorável para a ponta compradora. Então é isso, amigos. Apenas para a gente finalizar a análise, no fluxo de capital estrangeiro, tivemos uma entrada de 133 milhões de reais no dia 9/1, e após essa entrada, apoiando aqui o índice Bovespa, já temos um saldo positivo aí acima de 900 milhões de reais, e com isso, ainda com uma perspectiva boa no início do ano, para o Ibov estar acima de 60 mil pontos. Vamos aguardar aí esse sinal ser efetivado, aí o Ibov terminar a semana acima de 60 mil pontos e melhorar um pouco mais o cenário para as compras de curto prazo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.